Como diz Bia Ferreira, não precisa ser Amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade de ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. A ideia desse bate-papo aqui é a gente conversar um pouco sobre o 8 de março também, né? O 8 de março é uma data que é uma data de luta para as mulheres, mas que não tem a sua origem calcada no que diz respeito às mulheres negras, indígenas, a uma população mais vulnerável. Por muito tempo foi uma briga do movimento de mulheres negras para que a gente consiga, de fato, enegrecer o 8 de março, enegrecer essa luta. Ao mesmo tempo a gente vê alguns avanços, né? Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, por alguns anos, o 8 de março tem um bloco de mulheres pretas, um bloco de mulheres indígenas, porque a gente fica nesse constante tensionamento que essa sociedade patriarcal, machista e racista nos traz, eurocêntrica nos traz, que não existe modelo universal de mulher, modelo universal de humanidade, que normalmente é uma mulher branca. Né? Nós somos diversas e essas especificidades precisam ser encorpadas na luta antirracista, na luta antimachista, entendendo os fundamentos de raça e gênero, como a gente sempre coloca, e de classe, muito importante. E aí é bom a gente falar da nossa ancestralidade, né? Porque muitas vezes a gente não se via nessa história do 8 de março, da queima do sutiã, do voto, porque isso não diz respeito muito às nossas histórias. Então acho que a primeira coisa é entender quem são as mulheres que nos inspiram. E para mim, acho que minha avó, minha mãe, minhas tias são as primeiras referências de mulher de luta que eu tive. E depois eu tive grandes madrinhas. Sueli Chan, Sueli Carneiro, Cida Bento, né? São mulheres que sempre tiveram, assim, que eu sempre me espelhei muito. E queria saber de você, quem são essas mulheres que você pensa lá e fala, olha, isso aqui tem ancestralidade, isso aqui tem luta, que vem lá de trás. Quem são essas pessoas? Olha, Ju, eu acho que todas as mulheres pretas, elas estão interconectadas, sabe? Elas mandam informações para outras mulheres e outras mulheres pretas. Obviamente, algumas diretamente, por estarem fisicamente com a gente, mas outras indiretamente, mas não é indiretamente. É que, assim, a luta de Teresa de Benguela, a luta de Dandara, assim, bateu na minha mãe, entende? A luta de Sueli bate hoje na minha tia, bate na minha prima. Né, falando mais materialmente, eu consigo pensar muito, e assim, a imagem que eu vejo assim da minha mãe materna, assim, porque o que eu penso dela, assim, o que eu aprendi sobre mulheridade com essa mulher diz respeito a tanta coisa que rompe essa ideia desse 8 de março, de uma ideia de um 8 de março que é eurocêntrico, porque é uma construção de afeto que é outra, inclusive com uma relação sobre o que é afetividade diferente, que encaminha também com muitos conflitos, com uma relação muito ríspida também, muitas vezes, no sentido de proteger essas crianças por conta de um sistema racista e etc e tal, ao processo de conceber o mundo e me ensinar o mundo formalmente, como uma intelectual constrói o conhecimento e oferece aquilo de forma muito generosa. Então eu vejo tudo isso presente nessa mulher, que por sua vez vive citando a sua mãe, que era um outro exemplo para ela. E eu acho que essas pessoas muito próximas, né, essas mães, essas mulheres, elas dizem efetivamente o que a luta política, no sentido estricto, sabe, da luta política organizada, etc. E a luta política não pensada, né, mas que só pelo fato de existir, essas mulheres, elas acumulam isso, porque elas ressoam, obviamente, as lutas organizadas, porque elas são fruto disso, mas elas praticam
ou podem praticar essa luta organizada, mas elas praticam também uma luta que é da existência delas. E que nos faz perceber, para além da razão, o porquê de estarmos aqui e o porquê de disputarmos esse espaço do 8 de março. Dizer, estamos nesse 8 de março porque nós fazemos parte da história. Exato. E assim, então, se você está falando de mulheres, então essas mulheres, óbvio, diz respeito a nós, porque afinal de contas, quem sustentou a Europa para que as mulheres europeias pudessem se emancipar no sentido do voto, da própria queima de sutiã, se não as mulheres, por exemplo, africanas, com o processo de colonização de África, expropriação de África, e com o próprio sentido de que as africanas e indígenas nunca usaram sutiã. Então, assim, nosso sutiã já estava queimado, bem. Já nasceu assim. Já nasceu queimado. E nesse processo que você fala, né, sobre as mulheres estarem conectadas, me lembra muito uma frase de uma pessoa, não sei se você conhece a Érica Malunguinho. Ela fala muito sobre ancestralidade não ser passado, e ser passado, presente e futuro. Porque eu acho que é nessa linha mesmo que você traz da ancestralidade, da gente entender que muitas das lutas das nossas mais velhas reverberam hoje ainda. E isso não significa que elas não lutaram. A gente a gente tá viva por conta delas. Né? Mas que as lutas ainda estão reverberando hoje, que a gente tem que aprender, inclusive, olhar mesmo. Acho que aquele Sankofa mesmo, aquele Adinkra, de eu estar mirando pra frente, mas sem perder as referências, né, de trás, é essencial. Que se junta com esse processo, né? Quando a gente fala da importância de trazer pluralidade de vozes no 8 de março, é justamente para romper essa linha colonial. Né? Que ainda hoje, infelizmente, a nossa sociedade é calcada pelo machismo, racismo, e ainda hoje é muito presente, né? E aí, queria trazer aqui... Só uma parte, claro. E a gente está trazendo, a gente devolve de forma muito generosa, dizendo assim, olha, tem uma verdade. E assim, eu duvido muito das verdades, mas a única verdade que eu acho que é verdadeira é que a pluralidade e a diversidade e a multiplicidade existem. Exato. Uma referência que eu queria trazer aqui pra gente comentar que é a Lélia Gonzalez. Porque Lélia Gonzalez foi talvez uma das figuras mais combativas no movimento de mulheres, trazendo a necessidade da gente, primeiro, não reproduzir esse feminismo judaico-cristão branco, né, que muitas vezes aparta os homens, ou que só tá lá para julgar homens, e trazer mesmo o que é ser mulher negra. Ela tem uma frase que é bem importante, que a gente cita bastante, que ela fala assim: a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, dentre outras, mas tornar-se negra é uma conquista. E aí eu queria saber de você, né? Primeiro, como você vê a figura da Lélia Gonzalez, que também é uma grande referência, uma grande griot para todos nós. E o diferencial da Lélia, porque ela não só fazia... Ela era muito múltipla, né? Porque ela disputava a academia, ela disputava os movimentos, então ela tinha esse caráter de conseguir dialogar com diversos públicos no seu famoso português, né? Que era o jeito que ela falava e muitas vezes escrevia também. E para você, assim, o que é Lélia Gonzalez, o que significa Lélia e o que é ser esse corpo negro político, né? Que está ali em prol de um projeto coletivo, né? Como o que a gente está fazendo aqui nessa mandata. Lélia, ela é o que eu entendo de ser político, né? No sentido complexo disso, sabe? De exercer política, de fazer política, exatamente. Está disputando esses lugares todos, né? Inclusive a política institucional. Exatamente. E analisar tudo isso de uma forma muito poderosa, que compreende as limitações dos movimentos, inclusive da própria política, das polaridades, né, da construção institucional, né, aquela carta que ela faz de desfiliação do Partido dos Trabalhadores, eu acho extremamente necessária e que hoje nós ainda precisamos retomar esses tratos, inclusive com a dita esquerda. Então, por exemplo, Lélia Gonzalez, com aquela carta, por exemplo, que eu acho que é um rompante que me inspira, me faz dizer, embora com as caras tortas de muita gente, que não existe esquerda brasileira. E eu digo e repito, não existe esquerda brasileira porque o que temos aqui
é o 8 de março. A esquerda é quase o 8 de março. Que a gente está disputando para que ela se torne o lugar possível para as pessoas pretas. Então, assim, uma esquerda só será brasileira quando ela tiver raça como fundamento, por exemplo. Então, assim, Lélia Gonzalez é essa pessoa, a partir do momento que ela disputa o campo institucional e que faz aquela carta preciosíssima, me ajuda a elaborar isso. E pegando esse gancho, Érica, eu costumo dizer que as mulheres, né, que o movimento de mulheres são a vanguarda dos movimentos sociais, porque a gente está sempre ali à frente, discutindo o que as pessoas não querem discutir, inclusive muitas vezes dentro da esquerda. Então a gente está sempre ali tensionando, e as mulheres negras principalmente, né? Então tensionando para que as especificidades das mulheres negras sejam incluídas, tensionando para que as especificidades de mulheres trans, lésbicas sejam incluídas. Sempre somos nós, digamos assim. Isso traz uma carga de potência, e eu acredito muito na potência das mulheres juntas, as mulheres negras principalmente, tirando toda essa carga da rivalidade feminina, que foi algo também que o machismo e o patriarcado colocou na nossa vida, e que a gente descobre na caminhada que não é bem assim, e que a gente tem muito para trocar com outras mulheres. No entanto, tem muitas fragilidades também, né? Não só nas trocas, mas com a violência mesmo institucional que também afeta nossos corpos. E aí, nesse sentido, você tem medos, assim, né, quando você pensa, né, em ser mulher trans, no projeto político, se você tem medos, principalmente quando a gente entende que as estatísticas, tanto de mulheres negras como mulheres trans, mostram que não era nem pra gente estar vivo, né? O que você colocaria nessa chave, que talvez, não sei se medo é a melhor palavra, mas assim, ponto de atenção? Bom que você trocou o nome medo, porque... Medo é ruim, né? É, porque eu diria já nasci morta. Agora, ponto de atenção é bem provocativo. Ponto de atenção para que a gente, para não incidir em erros antigos, não esquecer de onde viemos. A gente está viva, né, apesar e a despeito dessa estrutura de poder toda, é porque pessoas, movimentos e situações construíram um lastro, um campo de proteção, resistência, para ficar mais fácil. Construíram resistência. Então, quando eu me atenho a isso, eu falo assim, de outras que vieram anteriormente, que foram construindo esse campo de proteção, essa resistência, aí eu consigo continuar. Então, assim, não esquecer de onde veio é isso, né? Nossos passos vêm de longe, eu diria, Jurema, assim, tá atrelado muito a isso, a não perder-se de si. Sabe quando dá aquela tristeza, a gente sucumbe, não sei o que, você fala assim, eu me tenho. A gente se tem. Exato. Sabe, isso me coloca, sabe, me firma. Muito do que eu escuto e do que é visível em relação aos ataques em relação às pessoas trans, né? A coisa do projeto que não quer permitir que as pessoas trans estejam nos esportes, ou enfim, coisa do dossiê mulher que só passou quando as mulheres trans saíram, ao mesmo tempo que o projeto Transcidadania não consegue avançar na casa. E o discurso, sabe qual é? O discurso é sempre assim, proteger as mulheres cisgênero. Nós não estamos aqui, não viemos e não existimos para disputar espaço e especificidade cisgênera. Sim. Nós estamos para garantir nossa humanidade, que está em jogo constantemente, né? Nós estamos lutando pelo direito à vida e etc. E isso não perpassa por nós estarmos como mulheres cisgênero, mas que nós tenhamos nossa garantia de direito enquanto mulheres que somos de transitar, de atravessar a rua e não ser morta. Né? Eles dizem que estão protegendo as mulheres. Protegendo de quem? Se quem violenta as mulheres cisgênero não somos nós, mulheres trans. Exatamente. São os homens cisgênero. As pessoas têm medo da gente no banheiro das mulheres cisgênero, mas a gente não estupra mulheres. Entende? Sim. Sabe, quem estupra são os homens cisgênero. Então, assim, estão protegendo da gente. Sabe? Porque nós não somos uma ameaça. Efetivamente não somos.
Porque eu tenho ouvido esse ruído, sabe? Essas meninas que se dizem radicais, feministas, que também querem dizer que é isso, que a gente está querendo tomar o lugar, como se o sol nascesse para umas pessoas e não outras. Sim. É quase o mesmo discurso das pessoas brancas que dizem que aqui sim, mas o preto não. Sim, exato. Etc. É quase fazendo um apartheid ali. Enfim, mas e o povo preto, né, e as lutas negras estão aí exatamente para mostrar o contrário. Que a luta é para a emancipação de todos e que, assim, nós temos a chave para a resolução dos problemas do equilíbrio social. Porque se incide em nós toda a precarização e se nós não estivermos precarizadas, quer dizer que, consequentemente, todo mundo... Então, assim, é isso que precisa ser entendido. E aí é isso que eu tenho que falar sobre essa institucionalidade específica da LESP e retomar o fato de que ser uma mulher trans preta na LESP, nessa institucionalidade, é ser uma mulher trans preta em qualquer outro lugar. E aí, repito, a questão é como opera cada sistema, cada espaço. Sim. E cada lógica de opressão. Porque não é mais sobre eles que falam sobre mim. É sobre nós que pensamos, agimos e lidamos com eles, mas não por eles. Para nós, mas para todos. Exato. Então, assim, é sobre isso. Assim, acho que é isso. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Ah, bonita essa. De quem é? Essa é Ciranda das Mulheres, Ciranda, né? Das Normalmente. Mulheres. Olha, que doido, porque eu pensei numa ciranda também. Uma música que eu sinto assim que me empodera. Assim. Olha, eu vi uma preta cirandeira brincando com ganza na mão, brincando ciranda animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei e fiquei olhando, a preta pegou a improvisar. Eu perguntei quem é essa nega, Solia de Itamaracá. Maravilhosa. Chupa essa manga. Amalunguinho!